E com você, querido telespectador, nós vamos desenvolver aqui, discorrer a respeito do tema derrota ou vitória? Uma questão, uma escolha pessoal. E vamos falar sobre a vida de Moisés. E eu estou com os nossos pastores queridos aqui, homens de Deus, pastor Alzeir Rogério, o Rogerinho, nosso querido pastor. Deus te abençoe mais. Sim, senhor. Sim, senhor. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo certinho em casa? Aquela sua menina linda, Tá, parece com a mãe, inclusive? Mas homem inteligente faz isso, sabe, Sérgio? É verdade. Normalmente é assim. Escolhe mulheres bonitas se ele quer ter filhos bonitos. É isso Foi aí. o que eu fiz. O pastor Aldemar Guerra. Essa saudação tem que ser 3 para o senhor. É isso aí, ué. E nós temos que mandar um beijo aqui para o pastor Rogério Goulart, que não veio hoje, né? Mas amanhã está aí. Amanhã tá, filho. Se Deus permitir, estará aqui conosco também. E mais o melhor de tudo é que nós estamos aqui na presença de Deus e na sua companhia. Então agora, pastor Guerra vai discorrer a respeito do texto separado para hoje, do Deuteronômio. Já abra aí a sua Bíblia, capítulo 11. E o pastor Guerra vai ler para a gente. Vamos destrinchar aqui, né? Porque 11:26, né? Hoje nós estamos falando sobre fracasso e nós queremos colocar aqui nessa questão, fala: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheces. Então nós temos aqui a questão a questão do fracasso. Muitas vezes a pessoa derrotada e fracassada, ele consegue amaldiçoar sua própria vida. E nós temos aqui sobre a questão, lidamos diariamente com pessoas que fracassaram. São casais que se separaram, negócios em bancarrotas, ministérios devastados, sonhos que não se realizaram. Quem passa por tais experiências, não raro, acha que seu caso é o único. Então, muitas vezes a gente vê nessa questão aqui de, o que nós vamos falar hoje sobre derrota ou vitória, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que aquilo que acontece com ela é o único no mundo. E a gente, trabalhando com as pessoas, a gente mostra para elas que não é só com ela que acontece aquilo. Que várias pessoas passam pelo mesmo problema. Então, se você hoje está passando por um problema tipo esse, saiba de uma coisa: você não é o único. E outra coisa, tem saída. Porque muitas vezes as pessoas acham que não tem saída. Eu queria colocar um dizer aqui, uma questão, um pensamento que fala assim: 2 homens olham pela mesma janela. Um vê a lama e o outro vê as estrelas. Então, mesmo diante de situações difíceis que você está passando, não olhe a lama, olhe as estrelas. A vida pode melhorar e vai melhorar, porque em Cristo nós temos só vitórias. Você pode estar passando hoje por uma circunstancial na sua vida, mas não deixe que isso chegue a existencial. Corte pela raiz. Tenta lidar com esse problema seu. É um parênteses que abriu na sua vida que vai fechar. Aprenda com a sua derrota. Tire o melhor dela e use para a vitória lá na frente. Erga a sua cabeça. Pastor Guerra, e também me faz lembrar a respeito daquela também historinha que diz que uma pessoa, um vendedor de sapatos, foi mandado para uma determinada cidade. Chegou lá, quando ele chegou na cidade que ele viu, todos estavam descalços. Aí ele logo pegou o telefone e falou: olha, me tira daqui, porque aqui eu não vou vender nada, esse aqui ninguém compra sapato, me manda embora. Aí a empresa assim o fez, mandou embora e mandou outro vendedor. Na hora que esse vendedor chegou nessa cidade, nessa mesma cidade, ele viu todo mundo descalço, ele já pegou o telefone, ligou para a empresa: olha, me manda aí um caminhão cheio de sapato que eu vou vender até rir aqui. Com certeza. É a forma, a ótica que a pessoa tem a respeito do seu problema, das suas dificuldades e daqueles obstáculos que tem que vencer, que é o que promove o crescimento,
Uma coisa interessante, Serginho, que o fracasso ou a vitória, ele é uma questão, muitas vezes, de escolha, de decisão. E é exatamente esse o foco que a gente quer dar hoje. Porque muitas vezes a pessoa ela faz a opção pelo fracasso, mesmo não querendo viver uma vida de fracassos. É interessante isso. Ela não quer, quando você pergunta, você quer viver uma fracassado? Não, mas as atitudes dela conduzem àquilo. E uma outra coisa interessante que o pastor Guerra colocou, e que para nós ela é muito comum, é que as pessoas, quando estão passando por uma situação de fracasso ou uma situação de adversidade, ela acha que seu problema é único. Ela acha que seu problema é maior do que todo mundo. E não é raro a gente ter na clínica pessoas que chegam e falam que o seu problema é emergencial. Não, eu tenho uma emergência, meu problema é muito sério, eu preciso ser atendido ontem. E a gente vai percebendo isso, como as pessoas começam a olhar para as dificuldades e para o seu próprio fracasso e se vê incapaz de mudar as circunstâncias que ela está vivendo. E uma das coisas que nós temos, tanto na clínica quanto nos seminários, e que tem sido extremamente valioso, é quando as pessoas são inseridas em um pequeno grupo. E ali naquele pequeno grupo ela começa a ver as realidades das outras pessoas. Nós já tivemos pessoas que terminou a primeira reunião do grupo, ela virou e falou assim, eu achei que eu tinha problema. Porque ela compartilhou ali, no compartilhar de histórias, né? E ouve, né, o que os outros têm, né? E muitas vezes a pessoa chega e fala assim, meu problema tem solução? É uma das perguntas também que a gente ouve sempre, tem solução, tem saída para mim? Tem, lógico que tem. Eu falo, olha, nós temos aqui a palavra de Deus que dá saída para todos os problemas. A gente tem que buscar a saída, ter disciplina, temos que ter determinação para buscar a saída e também, muitas vezes, em circunstâncias adversas, especialmente, né, a gente tem que saber que leva tempo. As coisas não acontecerão de um dia para a noite. Transformações não se dão de um dia para outro. Tem formas para tudo, né? Que a vida, muitas vezes, ela nos surpreende, né? Eu lembro a história de um sábio que ele ficava numa praça e sempre que as pessoas chegavam para ele tinha uma palavra. E um desses caras que gosta de pegar, né, falou assim, não, eu vou pegar esse sábio agora e vou desmoralizar ele em frente de todo mundo. Aí ele colocou um passarinho dentro da mão. E ele falou, vou perguntar ao sábio se o passarinho está morto. Se ele falar que está vivo, eu mato ele dentro da mão. Se ele falar que está morto, eu solto o passarinho. Aí ele perguntou, grande sábio, passarinho na minha mão, está morto ou vivo? Aí o sábio falou, a vida dele está nas suas mãos. Entendeu? Então, ele teve a saída ali. E muitas vezes as pessoas acham que não tem saída para as coisas. Mas nós temos um Deus que tem saída para qualquer situação. Seja ela qual for, Deus tem uma forma da gente conseguir sair daquilo ali. Muitas vezes eu sei que não é tão fácil você enxergar lá na frente. Não é? A fé, muitas vezes eu tenho que enxergar aquilo que não existe, aquilo que, né, que eu não estou enxergando possibilidade nenhuma. A fé não, eu tenho que enxergar que existe uma saída para mim. Não é? Talvez você está nos assistindo hoje, está passando por uma situação assim, difícil, olha lá na frente. Olha para frente e fala assim, Deus, eu sei que o Senhor tem uma saída para mim. Lá no fundo do túnel tem uma luzinha. Tem que buscar essa saída. Tem que buscar. E para você, então, que nos assiste, se você quer ter essa luzinha aí no fim do túnel, quer ver essa luz acesa, busque de Deus. Hoje, na devocional, mais uma vez, eu falei exatamente isso. Receba essa mensagem no seu coração, vá digerindo, vá examinando bem aí, aplique para a sua própria vida e depois compartilhe. E uma das coisas que eu convido você a fazer também, se você quiser participar conosco deste programa, você pode fazê-lo de uma forma muito prática. Só tomar o seu telefone e discar 3253-3320. Você fala ao vivo conosco ou pela nossa central de atendimento ao telespectador, que chamamos de CAT, 3209-3301. Você vai participar aqui com a gente, porque a gente quer
elucidar aí as suas dúvidas dentro daquilo que Deus tem nos capacitado ali pela palavra dele, pela unção do Espírito Santo dele, pela sabedoria que vem do alto, a gente quer ajudar você. E eu quero aqui já registrar algumas participações, né? A Maria Helena de Belo Horizonte, que participa do programa também. Um grande abraço, Maria Helena. A Evelyn de Belo Horizonte, quero parabenizar os pastores pelo programa de hoje, que está uma bênção. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe também, Evelyn. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí, por essa atenção. E uma outra participação que nos vem de Santa Catarina. Santa Catarina, um grande abraço aí para todos os irmãos aí, não é? E quem faz é uma pergunta, um pedido de ajuda, é um socorro, não se identificou e diz assim: fazem 2 anos que eu frequento a igreja e faz 1 ano que me batizei. Me libertei de um vício terrível que era a cocaína. Tive uma vida restaurada, mas ainda tenho recaídas 1 vez por semana. O que posso fazer para ser completamente liberto? Pelo que você colocou, você ainda tem usado a cocaína 1 vez por semana, porque é essa a ideia que nós temos com relação ao vício que você venceu. Então, eu queria te dizer que muitas vezes a pessoa que passa por um processo de dependência, ele mesmo vivendo um processo de libertação, há ainda a possibilidade de uma recaída. O que você precisa fazer é se fortalecer no Senhor, porque basta a cada dia o seu mal. Se você consegue hoje viver durante 6 dias na semana sem usar, sem cheirar, você vai conseguir vencer esse mal do 7º dia. E que disso fosse você dia, né, Rogério? Exatamente. Também, né? E isso você pode ter certeza, porque você vai conseguir. O que você precisa também avaliar é quais são as influências que estão te conduzindo ou as circunstâncias que estão te colocando diante da droga. Será que é alguém no seu convívio que está deixando isso de uma maneira fácil para você? Será que tem a ver com a ansiedade? Esses dias são os mesmos dias, como você fala 1 vez por semana, então pode ser situações durante a sua semana que você não conseguiu ainda vencer. E você, diante dessa circunstância, você acaba usando e acaba recorrendo a essa fuga, a esse escape que é a cocaína. Avalie o seu nível de estresse, avalie a sua ansiedade, veja em que momentos você está recorrendo ao uso da cocaína. Isso é muito importante porque você pode criar uma alternativa. Então, vamos imaginar que seja toda sexta-feira à noite. Então, arranje um programa diferente para sexta-feira à noite. Vá para uma vigília de oração, vá para o monte orar, ou marque um encontro com outros amigos que não sejam os amigos que você estava sempre em contato com eles. Tente avaliar quais são as circunstâncias que são repetitivas nesse comportamento, porque eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo para você. Eu acho que a pior fase você já passou por ela. Agora, é só uma questão de permanecer em vitória, né? Então, isso não pode minar a sua experiência e nem roubar a sua conquista. Você já foi longe demais para voltar atrás. Agora está muito mais fácil, muito mais simples. E que Deus te abençoe. Agora, Rogerinho, nesse caso também desse nosso telespectador, eu pergunto também para vocês, sozinho também é mais difícil, né? Procurar ajuda. Ele tem que ter um acompanhamento Inclusive, profissional. Ele pode ir lá na clínica preencher um questionário lá para ser. Ele é de Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. Isso, é. Então, procurar alguém lá em Santa Catarina, né? Algum pastor, talvez tenha alguma igreja lá que trabalhe com essa área,
que possa ajudá-lo. Você tem que procurar alguém para te auxiliar aí. Você, né, eu creio, tenho certeza que tem igrejas aí que devem trabalhar com essa área e procure uma igreja aí para te dar uma cobertura. Você precisa de alguém que te ajude, te acompanhe, te aconselhe. Nesses momentos que você estiver assim, por exemplo, esse dia na semana que você estiver passando por esse problema, você vê que é mais forte que você, se você tiver essa pessoa, você recorre a ela nesse dia, ela vai te ajudar a superar esse dia. Eu creio que aí você vai conseguir ir superando, né? Vai levando. Então procura alguém aí. A ajuda é necessário para você. Eu creio que vai ser bom na sua vida, né? Agora, então, o nosso tema de hoje, derrota ou vitória, uma escolha pessoal. Isso tudo começou, a questão dessa bênção ou maldição, Sim. foi lido ali no texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Tudo começou também por causa de uma desobediência lá no Éden, quando Deus nos deu o poder de escolher, né? É a nossa escolha entre o certo e o errado, e aquilo que Paulo fala, o bem e o mal, e aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo sobre manter a boa consciência e a fé. Consciência é o nosso poder de escolha entre o certo e o errado, o bem e o mal, vem ali do Jardim do Éden. Trazer a mente de Cristo, né? Porque ali o homem, ele fez uma escolha errada, né? Porque ele já era, inclusive, Deus já tinha alertado ele sobre aquela questão ali, que não comeu o fruto daquela árvore. E muitas vezes, tem pessoas, Sérgio, em que elas entram em situações que muitas vezes elas sabem que aquilo ali 70% é de não dar certo. E entram naquilo ali. E fracassam porque já entraram numa coisa sem orientação. Uma vez eu perguntei a uma pessoa que está falando, eu falei assim, você orou a Deus antes de você fazer isso? Não. Você consultou? Não. Eu falei, você por quê? Mas por quê, pastor? Eu falei, porque você sabia que podia dar errado, né? Você já entrou consciente disso. Já sabia do risco. Do risco. E também já sabia que era alertado que aquilo não era tão bom de entrar. Mas a pessoa entra porque olha outras coisas para o bem e depois vem a derrota. Aí, você já viu, né? E tem pessoas que enxergam as coisas de uma forma, né? Fica igual aquela história da mulher lá do filho dela marchando no exército, lá que eu já até contei uma vez aqui, mas é interessante porque tinha 100 pessoas marchando. E o filho dela era o único que estava marchando errado. Os 99 certo. Ela virou para a colega e falou assim, só meu filho que está marchando certo. Não é? Então, quer dizer, os outros 99 estavam tudo errado. Então tem hora que a pessoa enxerga como se ele tivesse certo naquela coisa. Ele não ouve conselho, não adianta, não aceita nada, aí dá errado, aí vem o fracasso. Porque vem duas coisas. A primeira, porque ele vai acordar e vai falar assim, por que eu não ouvi? E a gente ouve isso das pessoas. Eu estou arrependido, eu devia ter ouvido o conselho de fulano, de ciclano e tal, mas eu entrei nisso, entrei de gaiato. Devia ter acatado, porque ouviu, né? Ouvi, tinha acatado o falou conselho. tudo, ouviu, só não acatou. E aí eu me lembro, né? Nós falamos aqui, começamos a falar sobre a vida de Moisés, mas logo adiante, aí no livro seguinte da Bíblia, do sucessor de Moisés, nós tivemos uma situação assim. O povo estava ali tomando, foi derrotado ali diante de Ai, tendo vencido Jericó, não é? Mas aí ainda assim Josué, por não ter buscado essa orientação para ter um passo de vitória, fez uma aliança errada com os gibeonitas. Então ele assumiu o risco até daquele peso, né, Rogerinho? E depois não pode nem voltar atrás, né? Não pôde, aí ele teve que Porque já bater. fez aliança, né? Já fez aliança, Como que estraga, exatamente. Né? Mas eu quero, Serginho, voltar na questão de Moisés, porque nós só citamos o nome de Moisés e não falamos nada a respeito dele com relação às possibilidades que ele teve de sucesso ou de fracasso, ou o quanto ele conseguiu superar circunstâncias que aparentemente seriam situações onde qualquer um outro poderia se ver no fracasso. O próprio nascimento de Moisés era uma situação onde já estava destinado ao fracasso, porque já havia uma palavra dada pelo faraó do Egito de que quem nascesse deveria morrer. Então, o próprio nascimento dele já foi uma situação que já estava destinada, de certa forma, ao fracasso, mas que foi revertida em vitória,
Porque em vez de morte, ele passou a ser criado dentro do palácio. Então, olha bem como as coisas muitas vezes parecem irônicas. Aquele que tinha dado uma ordem para matar, agora acolhe dentro da sua própria casa e sustenta e ele cresce ali. Uma outra situação, quando ele toma uma posição em favor do seu povo e mata um egípcio, aquela seria provavelmente uma outra evidência, porque todo mundo viu aquilo que foi feito e aquele assassinato ele fica, vem à tona, seria uma outra situação de fracasso. Ele transforma aquilo para um outro tempo na sua vida, onde ele se distancia nas terras de Midian, ali ele conhece a sua esposa e ali ele é treinado por Deus. A própria situação e as adversidades que ele passou, Olha uma coisa que me vem aqui à memória. Ele está em cima do monte com as tábuas, de repente o povo já tinha se contaminado, levantado um bezerro de ouro. Aquilo era uma situação onde o fracasso estava evidente, mas ele não se deixou abater, ele trouxe o juízo de Deus, manifestou a glória de Deus e depois sobe o monte de novo para recomeçar tudo outra vez. Então, muitas vezes, uma situação de fracasso que pode nos paralisar, ela deve ser algo que nos ensine além daquilo que a gente já viveu e caminhe para algo muito maior que Deus tem para nós. É isso aí. Rogerinho, tem uma má notícia. Nosso tempo acabou. Mas amanhã nós vamos continuar. Com certeza. Então, no próximo programa, você é o nosso convidado especial para aprender mais sobre derrota ou vitória, sendo uma questão pessoal, uma escolha pessoal. Então, agradeço a sua audiência, agradeço o seu carinho.